Glórias ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, seu capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus por essa oportunidade, a vida do nosso pastor presidente. Deus continua abençoando todo o corpo de obreiros. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhes disseram: As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, essa palavra bem conhecida dos nossos corações, mas eu queria falar um pouco sobre ela nessa noite. O contexto dessa palavra é muito importante para a conclusão dela. Sabemos que o nosso Cristo, o nosso Jesus, veio para senão para salvar e libertar o pecador dos seus pecados. E o maior objetivo de Cristo era chegar até uma morte, e morte de cruz. Sabemos o quanto nosso Cristo padeceu e sofreu até chegar à cruz do Calvário. Mas isso não foi de graça, isso teve um alto preço, e o preço foi de sangue por mim e por você. Sabemos que era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu com Cristo. É fato que quando nós vemos pelo filme ou até mesmo por desenhos que nós vemos Cristo pendurado na cruz do Calvário, nós nos entristecemos, porque nós amamos ao nosso Cristo, nós amamos aquele homem. Mas tudo aquilo é necessário, ele chegar até o final, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Não tinha eu, não tinha você, todos pecaram. E nós estávamos separados da glória de Deus. Era necessário que Cristo padecesse e chegasse até a cruz do Calvário por mim e por você. Quando Cristo chega até a cruz do Calvário, ele já havia dito para os seus discípulos, para as pessoas que andavam junto a ele, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar.
para mostrar para aquele povo, para as pessoas perto dele, que ele não era um homem qualquer, que ele não era um homem somente de carne, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele chega até a cruz do Calvário, ele morre de uma morte muito cruel, só que ao terceiro dia, a palavra diz que ele venceu a morte, ele tomou a chave da morte e do inferno, para mostrar que destituídos estávamos da glória de Deus, mas pela morte dele, nós fomos reconciliados. A palavra diz que quando Jesus está ali, naquele sepulcro, somente o corpo, porque a alma ao terceiro dia já havia ressuscitado. A palavra diz que as pessoas que andavam com Jesus, falando dos discípulos, a palavra diz que os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram, foram se trancar dentro do cenáculo. Eles estavam ali de portas trancadas. A palavra vai dizer que era de portas cerradas, porque grande era o temor, grande era o medo daqueles homens, porque os olhos dele contemplaram o que havia acontecido com Jesus. E ali estava Pedro, Tiago, João, todos que viveram milagres, todos que viveram prodígios e maravilhas. Eles estavam juntos ali com medo agora. Agora eu trago para os nossos dias de hoje. Nós vivemos em um mundo que vai de mal a pior, mas aí eu te pergunto, de que maneira você tem enxergado o poder de Cristo sobre as nossas vidas? Porque aqueles homens contemplaram milagres, contemplaram Jesus libertando, curando, transformando. Aí quando Jesus morre, eles vão para casa se trancar, eles vão para casa temendo de medo. Quando Jesus havia dito para eles, havia deixado uma ordenança, não somente para aqueles homens, mas para todos os seres humanos: ide ao mundo e pregai o Evangelho. Eles tinham uma palavra debaixo, eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordenança. A ordenança era ir. Independente se Jesus estivesse de corpo presente ou de corpo ausente, a ordenança era ir. Quantas vezes não acontece isso conosco? Jesus, ele realiza milagres, Jesus, ele realiza maravilhas, Jesus, ele é o provedor da nossa casa, e nos primeiros momentos de angústia, nós trancamos as nossas portas, nós não dobramos mais os nossos joelhos, nós desacreditamos, e muitos até desviam dos caminhos do Senhor. Muitos colocam em xeque o tamanho do poder de Cristo, pelo simples fato de nós estarmos vivendo provações, tentações e dificuldades. Jesus nunca disse que seria fácil. A palavra que Jesus colocou sobre a igreja é: no mundo tereis aflições. Só que Ele nos garantiu e nos deu uma certeza: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo isso era o que aqueles dois discípulos estavam vivendo. Um momento de dúvida, um momento de incerteza. Porque o pensamento daqueles homens qual era? Que Jesus seria o remidor de Israel, que Jesus seria aquele que salvaria toda aquela população, que Jesus seria o Messias tão esperado. Mas por eles pensarem tudo isso e verem Jesus morreu como morreu, a fé deles estava em xeque. A dúvida tomou conta do coração daqueles homens. E a primeira coisa que nós não devemos tomar muitas das vezes são decisões nos nossos momentos de tristeza. Porque decisões, elas determinam destinos. Decisões, elas determinam histórias. Aqueles discípulos estão tristes, angustiados, e a primeira decisão que eles tomam é sair de Jerusalém. Jesus havia deixado uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava cobrando deles, ao mesmo tempo uma obediência e ao mesmo tempo uma perseverança. Qual era a ordem? Ficar. Eles precisavam perseverar em quê?
para ser revestidos de poder. Então estava sobre eles uma ordem, e eles precisariam perseverar nisso. Só que eles decidem no momento de tristeza, eles decidem no momento de desesperança, e a primeira decisão que eles tomam é deixar Jerusalém, porque Jerusalém estava um cenário de luto, Jerusalém estava um cenário meio caótico no momento. Tome cuidado com as suas decisões nos momentos mais tristes da sua vida, porque muitas das vezes o ponto final dessa decisão será doloroso para você e para quem anda ao seu lado. Prova, Patrick, prova. Ruth, capítulo de número 1. Elimeleque tem uma família com sua esposa Noemi, ele, a esposa e os 2 filhos. Eles habitavam aonde? Em Belém. Belém significa casa do pão. Só que na casa do pão acaba o pão. Contraditório, né? Só que como sacerdote da família, como homem do lar, Elimeleque precisa decidir. E aí ele decide no momento de tristeza, ele decide no momento de dificuldade. E a palavra diz que Elimeleque pega as suas coisas, pega a sua esposa e vai para Moabe. Faltou o pão em Belém, ele vai para Moabe, mas Belém era a casa do pão. Certamente Moabe também acabaria o pão. Só que não é sobre pão que eu estou falando, é sobre decisão. Quando eu disse que o ponto final da nossa história é determinado pelas nossas decisões, Elimeleque pega a esposa, pega os filhos, e quando chega em Moabe, morre Elimeleque, morre os 2 filhos, só sobra a esposa. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões nos momentos de tristeza e de angústia, elas irão refletir na sua família. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Muitas das vezes o passo que nós damos no momento de angústia vai refletir nas pessoas que nós mais amamos. Como tem estado a tua casa diante do nosso Deus nessa noite? Eu não falo de casa física agora, eu falo daqui, ó, da morada do Espírito Santo. Será que a sua casa tem se espelhado nas suas atitudes? Será que a sua família pode olhar para você e se espelhar em quem você tem sido? A palavra diz que aqueles homens, eles tomam uma decisão no momento de tristeza e vai para onde Jesus não falou para eles irem. Eles vão no caminho de Emaús. E aí naquele caminho, um homem tem um encontro com eles. Não eram os homens que foram até aquele homem, não eram os 2 discípulos que foram até aquele homem. Aquele homem vai até o caminho aonde aqueles homens iam. E a palavra diz que aqueles homens, eles andavam discutindo e conversando sobre os acontecimentos que havia se passado. E aí um diz ao outro: eu pensava que aquele era o remidor de Israel, eu pensava que verdadeiramente ele seria o Messias, que iria nos livrar, que iria nos salvar, e de uma hora para outra ele morre. Aí aquele homem se aproxima deles e faz uma pergunta para eles, meia contraditória, mas Jesus é assim conosco, porque Ele precisa nos ouvir falar. Jesus, Ele sabe como está o meu e o seu coração, mas se eu não falar nada para Ele, Ele não tem o que fazer. Aí eu quero te levar nessa noite para o caminho da oração. Eles estavam num momento triste, angustiados, mas Jesus quer que eles orem, porque orar nada mais nada menos é que conversar com Jesus. Orar nada mais nada menos é do que ser íntimo com Jesus. Orar nada mais é do que eu falar das minhas angústias, da minha tristeza, para quem pode resolver de
fato a minha situação. Se você vier conversar comigo, eu não posso resolver, mas se você dobrar os seus joelhos e clamar com alta voz para o Senhor, Ele pode resolver todas as coisas. A palavra diz que Jesus vai até aqueles homens. Jesus sabia que eles estavam tristes. Jesus sabia que eles estavam angustiados. Jesus sabia que a fé deles estava em xeque. Mas Jesus vai até eles e pergunta: por que estão tristes? Por que vocês estão tristes? E aí eles começam a desabafar. Tudo aquilo que eles estavam discutindo entre um e outro, eles começam a desabafar com Jesus. Só que quando eles falavam com Jesus, o primeiro pensamento deles, a primeira memória que eles tinham, era de Jesus crucificado. Hoje, como eu disse, nós vemos crucifixo, nós vemos tantas coisas relembrando ali Jesus. De fato, Ele passou tudo isso, mas nós que somos salvos, libertos pelo sangue de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus foi até aquela cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e vivo está. Isso não é fábula, não é conto, isso é realidade. Jesus chegou até a cruz, mas ao terceiro dia, Ele tomou a chave da morte e do inferno, e vivo está. A palavra diz que o momento cegou a visão daqueles homens. Muitas das vezes nós a gente fala sobre cegueira física. Só que a cegueira pior é a cegueira espiritual. É quando nós permitimos que o cenário desfavorável tampe os nossos olhos espirituais. E aí a única coisa que nós lembramos e pregamos e falamos é sobre passado. Se tem uma coisa que não dá para ser resolvida é o nosso passado, irmão. A única coisa que aqueles homens lembravam era sobre passado. Eu pensei que ele seria, eu pensei que era. E aí a única imagem que eles tinham era do Cristo crucificado, era do Cristo morto, era do Cristo ensanguentado. E eles esqueceram que Jesus iria até a cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Ele não deixou isso em segredo, Ele sempre pregou, Ele sempre falou sobre isso. Só que a cegueira espiritual, ela vem nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de tristeza. E é aí que de fato, por um descuido, eu posso perder até a minha salvação. Porque eu esqueço de quem é Cristo. Eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. E eu começo a pautar a minha trajetória, a minha história pelo meu passado. E aí o passado já foi. Quando Cristo chega até eles, não é mais o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto, é o Cristo vivo, é o Cristo real, é o Cristo que queria se relacionar com eles. E eles estão pensando no passado, eles estão pensando na cruz, e Cristo está do lado deles. Fala mais, conversa comigo, seja íntimo de mim. O que eu vou falar é pesado aqui, pastor, mas tem crente salvo em Cristo Jesus, que a única memória dele ainda é do Cristo crucificado. É pesado. Mas se eu não tiver uma intimidade com Ele, não tem como eu conhecer o Cristo ressurreto. Não tem como eu conhecer o Cristo vivo, se a minha memória continuar no Calvário. Ele permanece vivo no nosso meio. Jesus começa a perguntar o porquê da tristeza, eles começam a desabafar.
E eles falam que de fato para Jesus eles estavam tristes. E eu quero te dizer nessa noite que tristeza não é sinal de fraqueza. Tristeza nada mais é, pastor, do que reconhecer a nossa dependência de Cristo. Quando eu falo para Jesus que estou triste, quando eu falo para Jesus que estou angustiado, a palavra vai dizer que o Senhor subiu para os céus, mas deixou conosco aqui nas regiões terrenas o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo é o consolador da igreja. O Espírito Santo é o meu, é o seu consolador. O Espírito Santo é aquele que desce para regar as nossas lágrimas, para acolher as nossas orações. E a palavra diz que o Senhor, Ele não recebe as orações, Ele aspira as orações. As nossas orações sobem ao Senhor com um cheiro suave. As nossas orações sinceras sobem às narinas do Senhor com um cheiro agradável. E aí quando elas sobem, o Senhor olha para a terra, olha para a minha vida, olha para a sua vida e fala: agora eu preciso agir. Tristeza não é sinal de fraqueza. Tristeza é reconhecimento da nossa dependência por Ele. Eu sinto o Senhor aqui nessa noite. Depender é saber em quem confiar. Eu dependo do Senhor porque eu sou fraco. Eu dependo do Senhor porque eu sou falho. Eu dependo do Senhor porque eu nada posso e Ele pode todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. A palavra diz que o Senhor conversa com eles aquele caminho todo. E aí quando chega no final daquele caminho, a palavra diz que tinha um lado direito, lado esquerdo. Eu quero conjecturar com vocês. E ali aquela conversa dos três ali, a palavra diz que no final do caminho, na metade para o final do caminho, aquele homem escutou eles falar. Porque eu aprendi que muitas das vezes, melhor do que pregar, é sentar para ouvir. E Jesus nos ensinou muito isso. A palavra diz que quando eles estão na metade do caminho, os homens terminam de falar, Jesus começa a pregar para aqueles homens. Porque se tem uma coisa que destrói a tristeza, se tem uma coisa que dissipa a angústia, se tem uma coisa que nos faz ter esperança no nosso Cristo, é a pregação do Evangelho de Cristo. Se tem uma coisa que nos faz acreditar no céu, numa esperança vindoura, é o poder que há no Evangelho verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo. É a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida, é a palavra que tira a vida, é a palavra que nos sustenta de pé. Aqueles homens estão sem esperança, eles não sabem para onde ir, eles estavam indo para Emaús. Alguns pesquisadores dizem que Emaús distava 10 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E aí Jesus começa a pregar lá em Moisés. Jesus começa a pregar o Evangelho. Toma injeção de Bíblia, toma injeção de Evangelho. Porque muitas das vezes nós vemos algumas pessoas com tantas coisas tentando atrair as pessoas para o Evangelho. Mas não tem segredo, irmão. Jesus, Ele é a própria palavra. Se eu deixar de pregar ela, eu estou deixando de pregar Cristo. Como uma pessoa pode ser salva, lavada e remida no sangue de Cristo, se ela não veio até Ele pela palavra? Aqueles homens só tinham uma maneira de voltarem para o caminho,
era através da palavra. A palavra diz que Jesus prega para eles, e aí chegando no final do caminho, Jesus faz como que iria embora. Só que aqueles homens, que lá no começo do caminho, estavam tristes, angustiados, sem esperança, eles chegam no final do caminho, satisfeitos em ouvir a palavra pregada por Jesus. Porque em toda a palavra, nunca, por onde Jesus passou, todos que tiveram com ele, ninguém voltou a ser da mesma maneira. Aqueles homens estavam tristes, distraídos, pensando em parar. E a palavra diz que quando Jesus faz que ia para um lado, um olha para o outro e fala: nós precisamos estar com ele. E aí eles chamam Jesus: fica mais um pouquinho, fica mais um pouco. Tá tão bom essa conversa. A minha pergunta para você nessa noite: quanto tempo faz que você não tem uma conversa dessa com ele? A ponto de você querer dormir ou até mesmo fazer seus afazeres, e aí você não conseguir sair daquela presença gloriosa. Os homens chamam ele e levam ele para dentro da sua casa. Porque o segredo, lá de Ruth capítulo 1, quando Elimeleque toma uma decisão pautada no cenário, o segredo era Elimeleque chamar Jesus para dentro da casa dele. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muitas das vezes só está faltando você falar para ele: Senhor, vem para dentro da minha casa. Nós estamos no culto da família, e você tem que dizer nessa noite: Senhor, olha para mim, olha para minha casa. O Senhor é o meu convidado de honra. O Senhor é o meu convidado principal. O Senhor está em evidência na minha casa, nos meus negócios, na minha família. É o Senhor. A palavra diz que aqueles homens chamam Cristo para dentro da sua casa. E aí eles não chamam Jesus para continuar o bate-papo. Eles preparam tudo e colocam Jesus na mesa. Eles poderiam colocar Jesus em qualquer cômodo da casa, só que eles preparam a mesa. Porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de olho no olho, mesa é lugar de conversa, de conversar com o outro. A intimidade estava na mesa, o segredo estava na mesa. Era momento de mesa para aqueles homens. Eles precisavam ser renovados, regenerados. Então o melhor lugar para se estar é na mesa. A palavra diz que quando eles sentam na mesa, a Bíblia não fala. Então o que a Bíblia não fala, eu não posso falar. A única coisa que a Bíblia diz é que o Senhor, Ele parte o pão. A única coisa que Cristo faz na frente daqueles homens é partir o pão. Porque mesa, onde é lugar de intimidade, onde é lugar de conversa, onde é lugar de aproximação, é onde é revelado o Cristo ressurreto. Não tem como eu conhecer o Cristo vivo, o Cristo real, se não for na mesa da comunhão, se não for frente a frente com Ele, se não for na intimidade com Ele. Mesa revela o caráter e a identidade do Cristo ressurreto.
ressurreto. Com a permissão do pastor, eu quero colocar a igreja de pé nessa noite. Meus irmãos, a palavra termina dizendo que após eles reconhecerem, quando Jesus ele parte o pão, prontamente ele desaparece. E a palavra diz que antes de Jesus desaparecer, cai como escamas dos olhos daqueles homens. A cegueira espiritual é desfeita quando Cristo ressurreto ele se revela a nós. A cegueira espiritual é extinta quando eu conheço de verdade o Cristo ressurreto. Não é o Cristo que eu ouço falar, é o Cristo que eu conheço. É o Cristo que se revela a mim, e eu posso conhecê-lo de verdade. A palavra diz que quando caem as escamas, quando cai aquela cegueira, a palavra diz que um olha para o outro, e aí um fala para o outro: não ardia em nós quando aquele homem pregava aquelas palavras a nós? Não ardia o nosso coração quando eu ouvia a pregação daquele evangelho, do que aquele homem falava conosco lá atrás? Eu te convido a lembrar da primeira mensagem que Cristo pregou ao seu coração, da primeira vez que você conheceu esse evangelho, e por um descuido, uma tristeza, você se desviou desse caminho. Como eu disse, a tristeza não é sinal de fraqueza. A tristeza é sinal de dependência. A palavra diz que quando eles falam isso, prontamente eles pegam o caminho de volta para Jerusalém. Um olha para o outro e se pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fora da rota. Eu preciso recalcular a minha rota, porque aquele homem que pregou a palavra disse para nós ficarmos em Jerusalém. Eu preciso correr de volta para Jerusalém. É em Jerusalém que vamos receber poder. É em Jerusalém que nós seremos restituídos. É em Jerusalém que nós seremos restaurados. Eu te convido nessa noite, você que por um descuido abandonou Jerusalém, você que por um descuido abandonou este lugar terreno, mas este lugar que vai te levar juntamente com Cristo para o céu, porque Cristo deixou uma certeza, que Ele iria voltar para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Eu te convido nessa noite, você que por um sinal de tristeza, de angústia ou de desânimo, se desviou desse caminho, ou até mesmo ainda não conheceu esse Cristo, eu quero te apresentar Ele nessa noite. A palavra vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 19, que antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Eu te convido, você que ouviu essa palavra, saia do seu lugar para aceitar esse Cristo depressa nessa noite. Você que está nos ouvindo pela transmissão deste culto, você também tem liberdade de aceitar esse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Seja você aqui de corpo presente, ou você pela transmissão, eu te apresento Cristo como a salvação da sua vida, salvação da sua casa, da sua família.
Está vindo uma alma ali, meus irmãos. Quantos podem glorificar nessa noite por essa vida? A palavra vai dizer que a festa no céu, quando um pecador reconhece os seus pecados e se arrepende. A oportunidade ainda está aberta. Você tem liberdade nessa noite para aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. A oportunidade está aberta, meu irmão. A palavra diz que as nossas escolhas, elas determinam os nossos destinos. Não tem como eu ter um final feliz, não tem como eu ter uma história feliz se eu não optar por Cristo, que foi aquele que me tirou do estado de podridão, do pecado, e me colocou no lugar de príncipe, de princesa, e me deu autoridade sobre todo o mal. Ele não desiste de você. Meus irmãos, eu vou orar. Com você. Mais uma vida pela internet se decidiu por Cristo nessa noite. Você pode glorificar nessa noite. Eu sinto que há mais vidas para ser salvas nessa noite. Mas eu também tenho a consciência que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, e é Ele que há de agir. Que o Senhor continue te dando mais oportunidades. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essas vidas, Senhor amado, que aceitaram ao Senhor nessa noite. Seja, Senhor, pela internet, seja aqui de forma presencial. Que o Teu Espírito continue, Senhor, fazendo o que lhe apraz. Dê a elas o dom da permanência na Tua casa. Que elas possam Te conhecer, Senhor, de verdade, como Cristo ressurreto. Também abençoa nossas vidas, Senhor. Que possamos entender e compreender, Senhor, a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Que o Senhor é soberano. Que a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Continua conosco. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. E a igreja diz: não importa pra onde você for.